Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo, o assunto agora é geometria, retas paralelas cortadas por uma transversal. Perfeito, gente? É um assunto realmente, basicamente, simples, é um assunto que não traz grandes dificuldades, é o início da geometria, Então a gente trabalha aí o quê? Com uma série de paralelas, ou um feixe de paralelas, perfeito? Cortadas por uma transversal. Perfeito? Vamos fazer essa questão, a gente vai começar a entender e fazer um pouco da parte teórica dela, tá bom? Diz assim, essa questão foi aplicada pela Saresp, em São Paulo, e diz assim, as retas R e S indicadas na figura são paralelas cortadas pela transversal T. Olha aqui, são duas retas paralelas, a reta S e a reta R, e são cortadas pela transversal T, perfeito? A soma das medidas dos ângulos x, y, z e w é igual a... Vamos lá, gente, vamos começar a conversar? Olha só, a gente percebe que os ângulos x e y são opostos pelo vértice, perfeito? Olha lá, são o que se opõem, O vértice deles é comum. Tá certo? E eles são o quê? São iguais. Então, o x é igual a y. Esse ângulo que está aqui também seria igual a esse ângulo aqui. Perfeito? O mesmo acontece com o ângulo z e o ângulo w. Olha lá, são ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice sempre são iguais. Tá certo? Então, vamos ver dois tipos de ângulo que aparecem aqui. Ó. Eu tenho o ângulo y e o ângulo w. Sabe o que são isso aqui, gente? Esses ângulos y e w são chamados ângulos colaterais. O que é colaterais? Eles estão no mesmo lado da transversal. E colaterais internos. Eles estão internamente colocados em relação às paralelas. Perfeito? Então, esse ângulo aqui, o Y e o W, são ângulos colaterais internos. E o que a gente sabe acerca deles é que os ângulos colaterais internos são suplementares. Ou seja, a soma deles é 180 graus. Perfeito? Então, e aí a gente pode começar a trabalhar o nosso problema. Vamos ver se a gente pode... Ele quer somar quem? X mais Y mais Z mais W. Não é isso que ele quer? A gente sabe o seguinte, ó, esse X não é igual a Y, então eu vou escrever assim, ó, Y mais Y. Esse Z não é igual a W, então eu vou escrever W mais W. E aí eu vejo o seguinte, ó, quem é Y mais W? Ah, vale 180 graus, não é isso? Não são ângulos suplementares, os colaterais internos? Quem é Y mais W de novo? 180 graus. E a soma desses dois, 180 graus mais 180 graus, dá 360 graus. E a resposta correta para essa questão seria a letra C. Olha ela aqui, ó, 360 graus. Não é uma questão simples, sem maiores dificuldades, só aplicação de fórmula. Agora é uma questão de concurso, E é sempre bom a gente recordar. Tá certo, então? São questões fáceis, mas é sempre importante a gente pegar sempre das mais fáceis para as mais difíceis. Muitas vezes a nossa dificuldade está em questões fáceis e não nas questões de desafios. Então, muitas vezes os companheiros nos pedem, para que nós façamos questões de desafios, e aí eu reluto um pouco em fazer quando a questão realmente exagera no conceitual. E aí o nosso canal, quer dizer, que atende a tanta gente, acaba se prejudicando na medida em que eu faço questão para meia dúzia de pessoas. Eu gosto de atender um público maior. E a gente percebe nas perguntas, nas dúvidas dos alunos, que a coisa é muito mais lá embaixo. É muito mais rasteira do que as questões de desafios. Tá bom? Então, eu falei que ia recordar um pouco da teoria. Vamos recordar isso agora para não passar batido. Eu tenho aqui o seguinte, ó, ângulos em duas retas paralelas, cortadas, ou um feixe de paralelas, cortadas por uma transversal, eu tenho algum tipo de ângulo. Olha só, um deles, um dos mais usados, são os alternos internos. O que são alternos internos? São ângulos que estão alternadamente colocados em relação à transversal, perfeito? E estão internamente colocados entre as paralelas. Então, por exemplo, esse ângulo W, olha só, esse que está aqui e esse que está aqui, ó,
alternos internos. O ângulo Y e esse ângulo aqui são alternos internos. Também temos os alternos externos. Por exemplo, o ângulo X, olha só, ele é alterno externo com esse ângulozinho que está aqui, ó, esse ângulo que está entre o Z e o W, perfeito? Esse ângulo aqui, ó, também seria alterno externo com o Z, perfeito? Eu tenho outro tipo de ângulo, já falei dos colaterais, né? Colaterais internos, Y e W, esse aqui do outro lado também seriam colaterais internos. E temos os colaterais externos, aqueles que estão externamente colocados em relação às paralelas, estão do mesmo lado da transversal. Esse ângulo X, olha só, esse ângulo X, perfeito? E esse ângulo Z são colaterais externos. Estão do mesmo lado da transversal e estão externamente colocados em relação à transversal e externamente em relação às paralelas. Perfeito? Esses são os três tipos básicos de ângulos, né? Já falamos de colaterais, que também podem ser chamados de conjugados internos ou conjugados externos, tá certo? Então, vamos lá, gente. Mais uma questão. 360 graus, letra C, a nossa resposta correta. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática.mutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o site. Nosso site, né? São mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. Por lá o amigo encontrará o ensino fundamental completo, na parte de aritmética, na parte de álgebra, e o importante, o nosso site é totalmente gratuito, né? Então você fica livre para estudar o tempo que for necessário. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever no nosso canal. Aqui nesse link aqui embaixo, você clica nesse link, esse link te leva a uma página, e nessa página então você vai clicar em Quero me inscrever, e aí o YouTube lhe pergunta se você quer ser avisado, quer ser notificado. Queira ser notificado, gente, e a partir daí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube comunicará a cada um dos senhores por e-mail. Perfeito, gente? É isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.